Bom dia, mais uma mensagem. Vamos ao hino. O mercado está vazio. Mais uma mensagem. Ante a ordem do Senhor, os inimigos ressuscitam em hosanas e louvor. Nossos mãos em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. Fechar os olhos para nós falarmos com Deus, meu Deus e meu Pai. Até as criação estão sinalizando a volta de Jesus. Sinais, lua não é lua em sangue não, vai ser o sol primeiro, depois a lua e as estrelas. Mateus 24, 29, Joel 2, 28, Atos 2, 14. Povo, lê a Bíblia, faz ano bíblico, porque é ela que é eterna, salvação. Mensagem para o mundo todo, não sei logo dessa erva maligna. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Olha, o título da mensagem hoje é a alma é mortal e o inferno é eterno? Ou nós temos uma alma? Gênesis 1, 25. Então disse o Senhor Deus, faremos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança.
Formou o seu Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Não tem uma alma vivente. É tipo assim, o fôlego sem o corpo, ou o corpo sem o fôlego, não tem vida. A carne sem os ossos, só os ossos sem a carne, também não tem como. Outra coisa, o sangue sem a carne, ou a carne sem o sangue, também não vai ter, não adianta. Agora, Gênesis 3:3, disse a serpente à mulher, Deus disse que toda árvore você pode comer? Ele disse que toda árvore eu posso comer, está no jardim, só dessa daí que eu não posso comer, porque o dia que eu comer certamente eu morrerás. Então disse a serpente, é certo que não morrerás, você comer da fruta, você vai abrir os olhos e ser como Deus e conhecedora do bem e do mal. Lembra que ele quis ser como Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa para dar entendimento e agradável aos olhos, comeu do seu fruto e Deus marido não percebeu que não estava nus. E aí entrou a morte, né? Ele reencarnou. A imortalidade da alma é reencarnação. Como Saul, ele invocou o espírito de Samuel, que era Satanás. Certo? Vocês vão ver aqui, e mais coisa. Inclusive Deus falou, não toqueis nela também, na árvore. Existe um animal aqui em Levítico que fala que não come da sua carne, nem toquei no seu cadáver, que é o porco. Levítico 11:7, que não é de adventista, não é nada nem de judeu, está na Bíblia, é para todos, viu? Como o sábado lá do Jardim do Éden, a família, também é para todos, e a salvação. Agora, em Apocalipse 18:3, indo para as coisas Babilônia, as carnes imundas, caiu Babilônia e se tornou morada de demônios com a vida de toda espécie de ave imunda e esconderijo. Continua. Quem surgiu a morte? Hebreus 2:14. Quem surgiu a morte? Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo é dono da morte eterna, da morte eterna, e ele é o inferno, vocês vão ficar sabendo aqui. Agora, assim como pelo só homem veio o pecado e a morte, assim pelo só homem veio a salvação a todos. No caso, Adão ou Eva, Lúcifer também se refere, e Jesus. Não tem nem no novo, nem no velho, não existe nada disso não. Agora, Eclesiastes 9:5. Vamos ver o que acontece com os pessoas mortos. Tem outra vida lá, uma vida dupla, a alma sai. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9:5. Sua memória jaz no esquecimento. Para eles o amor, o ódio, a inveja já pereceram. Verso 10. Tudo tiver a mão fazer, faça. Porque na sepultura para onde vai, não há obras nem memória de nada. Diz que se a pessoa morto, alguém não levar ele para o inferno, para se enterrar, ali mesmo ele acaba. Agora, o que Lucas 16:19 fala? Lucas 16:19. Lucas 16:19. Lucas 16:19. Lucas 16:19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Quer dizer, o filho pródigo, né? E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas.
E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens e em vida, tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentaste. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós de sorte. Isso aqui está referindo, sabe o quê? Primeiro, Abraão não foi para o céu. Segundo, a Bíblia não diz. Não é os anjos que vai levar nós para o céu. Quem nos justifica, ressuscita os mortos e nos transforma para imortal é Cristo. Terceiro, viu aí que o rico, quando estava vivo, não deu nada para ele. Nós vamos na parábola de Cristo. A parábola de Cristo, parábola não, uma realidade de Cristo, a questão do jovem rico, quando ele falou para Jesus assim, olha, o que fareis de bom para herdar a vida eterna? Jesus falou, bom só um Deus. Jesus citou os mandamentos para ele, disse que guardar desde a infância, e aí Jesus falou, olha, falta alguma coisa, vai, vende tudo que tem, vem, me segue e terá um tesouro. Eles são muito tristes porque era muito rico, quando os pobres estavam lá morrendo de fome. E em Mateus 25, Jesus vai falar, se tiver à direita, vinde bendito, meu Pai entrar na posse que eu fui para dentro, porque tive fome, tive sede de comer, estava no meu vestido. Quando é que eu estive assim? Quando você viu um dos meus pequeninos, você fez a mim. E os da esquerda, eles vão falar, apartai-vos de mim, malditos, para o inferno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, tive sede. Aí as pessoas, mas quando é que tive fome? Quando deixar de fazer meus pequeninos. Entendeu bem? Beleza. Vamos lá. Pode chegar para cá, eu vou só terminar aqui a pregação, que eu desgotei meu celular que estava cheio. Muito bem. Tem outra passagem bíblica que espera aqui, ó. Mateus 10, 28. Porque Deus faz... o que será daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma? Mas o resumo embaixo eles não lêem. Que Deus faz perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. Então não tem inferno eterno, não tem imortalidade de alma. Certo? Beleza? Beleza. Muito bem. A morte do corpo, a alma na ressurreição. Se esses textos, tirando o contexto, uma pessoa queima o inferno eternamente, igual Mateus 25, 46. Irão estes para o tormento eterno. Essa palavra, o eterno tormento, foi tirado da vida eterna. Porque eterna é a vida, a palavra de Deus é eterna. É que a pessoa vai para um lugar que ele vai deixar de existir eternamente. Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? Muito bem. Agora, já falei. No Novo Testamento, Deus não fala, Daniel 12, no Velho Testamento, 2 fala a segunda ressurreição, os que vieram no livro da vida para a morte eterna. Mas que a alma morte existe sim, Eclesiastes 9, 5, 7. Eclesiastes 9, 5 a 7. Eclesiastes 9, 5 a 7. Eclesiastes 9, de 5 a 7. Eclesiastes 9, de 5 a 7. Olha aqui. Eclesiastes 9, de 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o ódio, a sua inveja, eu já falei. A mensagem é meio grande, mas vai ter muita coisa aqui boa. Muitos assuntos, né? Agora, Salmo 37, 20. O ímpio desfalecerão como fumaça.
O que desaparecerão? Desaparecerão. Porque o fogo, ele tem três coisas. O fogo, ele queima, ele dá cinza e ele dá fumaça. 4. E ele também purifica. 4 coisas. Muito bem. 3 coisas, já falei. É uma casa velha, cheia de cobre, inseto, caranguejo. O que melhor para purificar ela, se não tiver madeira para queimar, é o fogo. Limpa tudo. Apocalipse 20, de 7 a 11. Vamos começar agora que o inferno ainda não existiu. Como Jesus desceu do barco e viu um demoniado que morava no cemitério, comia carne de gente, e o diabo falou assim, como é o teu Jesus, filho de Deus Altíssimo, não nos mande para o inferno agora. Ah, mas tem um inferno? Não, o inferno é o próprio Satanás, gente. Ele é o fogo do inferno. Põe na sua cabeça. Ele está aqui tentando o povo aí. Muito bem. Apocalipse 20, de 7 a 12. Apocalipse 21. Prisão de Satanás por 1000 anos. Muitos dizem que Jesus vai vir e vai ficar aqui. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande cadeia e uma corrente na mão, pôs selo no diabo e algemou e prendeu na cadeia para não mais enganar nações até que se completasse 1000 anos. Volta de Jesus. Eles já estão falando aí, a lua em sangue global. O sol vai escurecer primeiro. E Apocalipse 20, de 7 a 12. É necessário que ele seja solto por pouco tempo. Subirá à superfície da terra, sitiará as nações de Gog e Magog, marcharam a cidade santa. Vocês vê que vai demorar, né? Pessoa de toda parte do mundo, pela luz da Nova Jerusalém, vir por ela de pé, do jeito que a pessoa morreu, sem braço, sem cabeça, ele vai vir. Deus vai esperando até o último. Por isso que Jesus ainda veio. Sitiar a cidade dos justos, para tomar dos santos, cercaram a cidade santa. Agora sim, olha o inferno aí. Porém, choveu fogo do céu e destruiu a todos. Destruiu. Ah, mas a besta e o falso profeta vai queimar séculos. E lá embaixo fala, não terão tormento, não terão alívio nem de dia nem de noite, para sempre. Para os anjos e nós saber quanto tempo está durando o fogo aqui, nem de dia nem de noite, que não vai ter intervalo, e passar os tempos, eu já falei, é o dia e noite, que Roma colocou meia-noite de um dia, meia-noite do outro dia. O calendário judaico e os adventistas e mais 400 igrejas, do lado espiritual, é pôr uma noite primeiro do dia e o amanhecer do mesmo dia. Começa pela noite, não é dividido. Você vai lá em Gênesis 1, certo? Houve tardes e manhãs, tardes e manhãs. Muito bem. Agora, ficou bem explicado, né? Beleza. Agora, Eclesiastes 3, 21, Deus disse: todas as almas dos homens e dos animais são minhas. O que é alma? Deus está dizendo vida. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos. Quando Deus disse: a alma que pecar, essa morrerás. E eu não tenho prazer na morte do ímpio, desde que o ímpio se converta. Aí entra Jesus, a Roma, na contramão de tudo que Jesus ensinou. Certo? Muito bem. Deus tem gente em todas as igrejas. Malaquias 4, 1. Eis que aquele dia vem arde como fornalha, todos soberbos com mente piedade serão o quê? Abrasados, de sorte que não ficará nem ramo nem raiz. Viu aí? Inferno eterno. Você junta num lixo, tem de tudo de ruim, vai ser esse mundo. Você taca fogo nele, queima tudo, purifica. É o que Deus vai fazer. E Apocalipse, já falei. 2 Pedro 2,10. O dia do Senhor virá como ladrão, qual o céu incendiarão, os elementos na terra derreterão, abrasados, derreterão. E nós que aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O fogo do inferno vai ficar aqui queimando toda a vida. Não é que Deus vai criar as coisas.
Nada disso. O meu povo peca porque falta-lhe conhecimento. Faz o ano bíblico. A Bíblia é a mais vendida e a menos lida. Deixa eu ver aqui. É só ele, não ele, o que vai mais dura por ele ser o pai de tudo ruim. Morte eterna, ao falar da morte eterna, está separando com os que morreu em Cristo, que vai ser ressuscitado na ressurreição, vão receber a vida eterna, onde foi tirado o eterno para a morte perdida. Se a pessoa vai queimar eternamente, existe vida no fogo? A Bíblia não diz isso. Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje. 1 Coríntios 15, 55. 1 Coríntios 15, 55. Tem muita coisa aqui. 1 Coríntios 15, 55. 1 Coríntios 15, 55. Muita coisa. Fala que seu amigo Wanderley Profeta está passando uma mensagem. Eu vi, você pega também. Vai ter mais coisa aqui embaixo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a transgressão da lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Muito bem, porque se não há pecado, se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, Jesus veio morrer para quê? Porque pecado é o quê? De uma maneira resumida, pecado é transgressão de qualquer mandamento da lei. O mais em pauta é o sábado, que envolve a adoração, junto com o domingo, envolve o sustento do corpo e o descanso também de salvação. Tudo. É a mesma coisa de estar falando sobre o batismo, sobre o dízimo, certo? É ponto de salvação, mas não é salvação. Por exemplo, o dedo faz parte do corpo, ou o olho, mas ele só não é o corpo, que a salvação é Cristo, né? Muito bem. Vamos ver aqui. Ezequiel 18, 32. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta. A coisa eterna hoje é vivo, diz morto, se ninguém, eu já falei. 1 Coríntios 6, 18, mais uma. Quem prostitui desonra o corpo. Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, comprado por Deus por preço. Se alguém destruir o vosso corpo, Deus destruirá ele também. Muito bem. Agora, se diz o inferno já existe, foi o padre Agostinho no século III que colocou o inferno, certo? E outro lá, no 7 de março do ano 321. E vocês querem saber a Maria, quando foi começada a venerada? Vocês vão ficar sabendo. Que agora eles tirou para receber os evangélicos. Colocou Jesus. Jesus falou: o inferno preparado não foi para ninguém, foi para o diabo e seus anjos. Isaías 5, 24. Eis que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, transgridem as leis, violam os estatutos, quebram a lei eterna, por isso a maldição consome a terra. Os moradores da terra serão queimados, e poucos homens restarão. Toda essa geração que nós passou dos dias de Noé, o mundo, por quê? Porque não foi aquela geração que viria os sinais e a segunda vinda de Cristo, é essa, a última. Por causa disso. Muito bem. O inferno está preparado. Após 1000 anos, eu já falei, o purgatório foi no concílio de Trento, no ano 1545, com Agostinho e Gregório. Esse Gregório também que mudou o calendário de 360 e a hora da noite lá da criação, e aumentou mais 5 dias, 365 dias. No calendário judaico era 360 dias.
confirmada no Concílio Florença. Florença, acho que é um estado da Itália, em 1439. As almas é auxiliadas pelas orações na missa, dia de finado, no velório. Derruba toda a verdade de Cristo. Ao dizer a morte é inconsciência e a vida só resta na ressurreição. Ao dizer João 11:25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que morre, ainda que morre, viverás. Mas quando Jesus falou ainda que morre, viverás, é a morte da primeira ressurreição, que morre nele. Os justos na segunda vinda de Cristo, e após 1000 anos, a segunda morte eterna. Aí surge o fogo do inferno, Apocalipse 27:13. Maria começou a ser adorada no ano 50, o pai da igreja, Alexandria, no Egito. Então, logo Jesus foi, Satanás já... Eu acho que o imperador de Roma, primeiro foi Herodes, depois, com os discípulos, foi o César, acho que Nero foi no ano 70, pode ser César, né? Agora, quando é que foi inventado o carnaval, que eles falam, a Deus da carne? Por que a Deus da carne? Porque Jesus veio salvar o que em nós? Foi as obras da carne ou o espírito? As obras da carne, que é contramão de toda a igreja. Vocês vão ver aqui. O carnaval foi inventado no ano 590, o adeus da carne, tirando Jesus fora, né? E Maria como salvar, depois que morrer e tal, purgatório, ir para o céu, os ruins já para o inferno, não tem nada disso. É por isso que a igreja ela passou na frente da Bíblia e passou na frente de Cristo e é o Espírito Santo. Por quê? Porque ela tem sua salvação todinha. Tem juízo. Faraó também, as pessoas que via que era ruim, já era para o inferno, e os bons iam para o sol. Que nem Nimrod, que está na Bíblia, filho de Semiras, Tamuz, filho de Nimrod de Semira. Tamuz, Nimrod veio da descendência de Cã, de Noé, a Torre de Babel. O Natal Solis Day, 25 de dezembro, que Nimrod morreu. E o domingo, as pessoas, quando adoram a Deus, a pessoa está adorando só a Deus, está adorando a criatura que é o sol e o Criador que é Deus. Natalis Solis Day, Sunday, domingo, dia do sol, que em breve vai ser a marca do inferno. O anjo de Apocalipse 18:1 viu um anjo descer do céu e a terra se humilhou com agora. A chuva seródia. Esse anjo é Deus. Falou o anjo. Muito bem. É o remanescente, né? Salvar da carne. Uma vez ao santificar com Maria. Quaresma. Depois um ano. Vamos supor, tira a barrigada, né? 40 dias. Depois sexta-feira da paixão. Aquilo ali não faz efeito nenhum. Toda missa, quando eles tomam a hóstia, estão crucificando todo Cristo, todo domingo. Jesus, a Bíblia diz que foi morto uma vez. No caso deles, a Santa Ceia. A Santa Ceia tem o lava-pés, e a base é de 3 a 4 vezes por ano. Nós renovando o nosso batismo e lembrando do que Jesus fez para nos salvar. E o batismo por imersão, que não é de criança. Por quê? Porque a salvação é para quem é consciente que tem pecado e precisa de um Salvador. O primeiro passo é o arrependimento. Criança não tem nada disso. E a palavra batismo é bater, mergulhar e subir. Romanos 6:12, que diz que tira o mandamento do sábado e põe o domingo que Jesus ressuscitou e também a criação, mas nós comemoramos, não é tirando mandamento nem... o batismo, a morte de Cristo e a ressurreição está em Romanos 6:2, quando a pessoa é sepultada nas águas, morre para essa vida e ressuscita como Jesus ressuscitou para uma nova vida. Quando o apóstolo Paulo diz que considera tudo nesse mundo como esterco por amor a Cristo. Já falei tudo. Então, está bem explicado. E o purgatório, isso aqui vou falar assim, não está agora com a nova religião
que é 9 mandamentos da tábuas da lei e o domingo no lugar do sábado. Ninguém nunca pregou que lei nem sábado salva e não vai salvar ninguém. Nunca. Primeiro é Jesus. Acho que em Efésios, ou é Romanos, ou é Hebreus 4:17, a fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, no qual Deus preparou de antemão para que vos andássemos segundo fazer as boas obras, para glorificar o vosso Pai. Por quê? Porque tanto a lei como as obras, nós vamos ser julgados por elas, mas não vamos ser salvos por elas. Nunca. E Salmos 19:10 diz que o juízo de Deus para os seus é mais puro que o ouro refinado ao fogo, que as provas, lá Jesus contou das águas, o Espírito Santo e o fogo, e mais doce do que o favo de mel. Sabe onde é que quem tirou essa passagem bíblica? O apóstolo Paulo. Ele falou assim, olha, se eu olhar para nós tudo, pode desistir, mas já está condenado, não está perdido, não tem mais jeito não, é mesmo essa geração. Mas quando nós olhamos para Cristo, a vida toda, depois que converte, pode ser até meia vida, a pessoa que tem, às vezes converte a porta da graça, fecha com 1 mês ou 2 anos, mas quando nós olhamos para Cristo, aí não tem como nós se perder não. Jesus, se eu olho para, o apóstolo Paulo diz, se eu olho para mim, não tem como eu me salvar. Se eu olho para Cristo, não tem como eu me perder. Jesus é especialista para ganhar almas e desmistificar Satanás e Roma. E as igrejas evangélicas, os remanescentes de Apocalipse 14:1, não maculharam com mulheres, que são igrejas. Quando eles diz que todas as igrejas têm a verdade e vai para o céu, a verdade tem lá é a Bíblia, mas não é pregada. Certo? Jesus falou, foi assim, que em todas as igrejas ele tem o seu povo, que pode ser toda essa geração, se ela querer. Deus deu livre-arbítrio, hein? Mas os perdidos é como a areia do mar. Você está começando, mano, pega lá de Caim, não, pega do céu os anjos de Lúcio se enganou, que a Bíblia diz que não sabeis que é onde julgaram teus anjos caídos. Se eu vou com essa fé, eu estou sendo juiz, porque Pedro, Deus é longano e benigno, não queria que ninguém se perca, Timóteo 2 vezes, Timóteo 2 vezes, Atos 13:30, Deus quer que todas as pessoas arrependam em toda parte da terra, 4. Judas 1:22, seja paciente, de moesta, fazendo assim você salvará muitos, rebatando fogo do inferno, odiado a própria roupa manchada de sangue. E lá em Salmos, Deus diz que todas as pessoas se arrependem todo o tempo. Deus diz, eu não sei qual é a passagem de Salmos, não. Então aí está, né? O fogo, ele queima, consome e purifica. Entendeu bem? Tanto o fogo que vai destruir o pecado e Satanás e os que já morreram, com essa geração eu não vou contar ela. Quem é que não vai para o céu? E o fogo do Espírito Santo. Vou falar, para resumir, para ficar melhor para vocês. Todo ser humano, ele tem 2 fogos para ele escolher um. O fogo destruidor ou o fogo purificador do Espírito Santo. Por quê? Porque com a pá que tem na mão direita, ele separará o trigo da palha e o Espírito Santo. O trigo para o celeiro e a palha para ser queimada no fogo. Quando fala nunca se apagará, é que vai ter 10 graus de pessoas, que Deus seria injusto. Eu acho que o último a ser queimado é o diabo. O penúltimo é os anjos e depois as primeiras pessoas. Por quê? Porque se a besta e o falso profeta, se ele não arrepender, vai ser queimado seco, a besta lá, Roma, a doutrina dela lá já era. Não o povo de lá. E Satanás vai ser milênio. Porque ele é autor da morte, é autor do pecado, é autor de tudo.
Entendeu bem? Então nós estamos vivendo os últimos instantes da história da Terra. Agora, lá nos Estados Unidos, que é a segunda besta, Deus mandou um aviso pela profeta Ellen White, para o povo sair das cidades grandes, para as roças, coisa natural. Os Estados Unidos lá, mandou sair de lá. Agora lá, numa cidade lá, tá cheio de cobras, das mais venenosas lá pertinho, passando em cima do jacaré, não fazendo nada. Sabe o que faz lembrar? Os egípcios, quando estavam desobedecendo a Deus no deserto, aquela vara que representava a serpente, pegou picar todos e matar. Aí Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. Quem olhasse, não adorar, que nem os anjos lá na Arca da Aliança, seria curado. Nós chegou essa época, nós estamos no deserto. Nós estamos no deserto. Lá foi a terra prometida aqui na terra, mas aqui é a nova terra, primeiro o céu. Quase a mesma coisa. Acho que tem Isaías 66 ou 56. Certo? Então tá bom. Então, um abraço para vocês e até já. Os vídeos estão entrando 2, 3 por dia, porque os últimos acontecimentos são rápidos. Eu estou gravando vídeo a